A SPM foi fundada no início da década de 50, 1951, e nosso primeiro presidente, o Rodolfo Lima Martensen, ele era muito amigo do curador do MASP, Pietro Maria Bardi. E o Bardi tinha essa preocupação de trazer arte que fomentasse bons valores. E nisso os dois se afinavam. Essa preocupação de construir valores na sociedade. E o que aconteceu é que na cabeça do Martensen juntaram duas necessidades. Uma necessidade de profissionalização e outra necessidade de fato, a propaganda contribuir para trazer valores positivos para a sociedade. Então, isso a gente vê na primeira carta, na primeira aula inaugural do Rodolfo Lima Martensen para os alunos em abril de 1952. Porque a fundação oficial, a ata de fundação, data de 27 de outubro de 1951. A primeira turma admitida no ano seguinte. Em abril de 1952, o Rodolfo Lima Martensen fez uma aula inaugural, onde, entre outras coisas, ele falava assim: os publicitários devem se preocupar com como eles promovem as suas ações e como eles promovem a venda. Uma coisa é vender. Outra coisa é vender promovendo bons valores. Nós não podemos nos permitir vender promovendo valores de ética duvidosa. Então ele tinha muito dessa preocupação. Ele falava, é mais difícil a gente desenvolver campanhas para vender promovendo bons valores, mas isso é plenamente possível. E essa é uma das missões desta casa, se referindo à Escola de Propaganda de São Paulo, que foi como nós fomos fundados, Escola de Propaganda de São Paulo. Inicialmente a gente funcionava no centro de São Paulo, numa sala cedida pelo MASP. E para a escola, então, iam os professores, eram os publicitários da época, e as agências também eram lá no centro. Então eles trabalhavam, mudavam de andar, por assim dizer, e iam contar o que tinham feito durante o dia para quem queria se tornar publicitário. E aí vem a missão profissional. Era o grupo de publicitários, o Bardi ajudou muito, e o Assis Chateaubriand ajudou muito a estabelecer, a viabilizar o projeto. Era um grupo de publicitários que queriam profissionalizar a propaganda no Brasil, porque não havia profissionais de propaganda. As agências que estavam se instalando no Brasil no início da década de 50 traziam profissionais norte-americanos, em sua grande maioria. Não havia profissionais de propaganda aqui. E eles queriam então criar mão de obra para esse mercado em nascimento. Então essa foi a origem da escola, para atender a indústria da comunicação, que estava nascendo no Brasil, comunicação e propaganda, que estava nascendo no Brasil naquela época, com mão de obra, via de regra, trazida de fora pelas grandes agências, para atender as multinacionais que estavam precisando desse tipo de serviço aqui, não tinha profissionais brasileiros capacitados. Foi daí que veio, então, o início da SPM. Para nossa sorte, o nosso primeiro presidente também tinha essa cabeça voltada para promover esses bons valores. Ele acreditava firmemente que a propaganda pode promover bons valores quando feita da maneira correta. Então, na cabeça dele, juntava essas duas necessidades, a puramente profissional, mas também a de valores. No início foi isso mesmo, foi um grupo de amigos, que era um grupo de amigos, que se juntou para trazer uma contribuição para o setor. Então, até hoje nós somos uma instituição sem fins lucrativos, permanecemos nessa figura jurídica, não tem a figura de dono da SPM. O que sempre teve, continua tendo, é um conselho curador. Hoje o nome oficial seria Conselho de Associados, que constitui a Assembleia Geral da escola, que é esse órgão maior decisório. Mas na época, talvez porque era um mercado em nascimento, talvez porque era um curso que não havia, não se sabia muito das possibilidades, mas também o ensino superior naquela época não era
ainda não tinha atraído empreendedores, por esses vários motivos. O que se configurou foi um grupo que se juntou para oferecer esse curso. Mas também, no início, não era um curso superior. A SPM só se tornou faculdade, em 1974. E aí, o ministro Delfim Neto, na época, teve um papel fundamental, porque foi ele que autorizou a oferta do curso da SPM como curso superior. Mas a gente só veio a se constituir como instituição de ensino superior em 1974. Até lá a gente oferecia cursos livres. Primeiro de um ano, depois de 2 anos, foi se sofisticando, mas só se tornou faculdade mesmo. E aí com o nosso segundo presidente, que foi o professor Otto Scherb. O Otto Scherb também vindo do mercado publicitário, ele era alemão. Ele lutou pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele era comandante de pelotão de tanques na frente russa, então você imagina que ele deve ter tido experiência de vida assim, viu de tudo. E depois da guerra ele veio para o Brasil e acabou entrando na área da comunicação, enfim, se estabeleceu no Brasil como profissional de publicidade. Em 71 ele assumiu a presidência da SPM e foi ele que, até contra a ideia do conselho na época, transformou a SPM em faculdade. A ideia do conselho da SPM na época não era oferecer curso superior, era uma ideia de permanecer como cursos livres. A história provou que ele estava certo, mas ali ele assumiu aquele risco de transformar a SPM numa faculdade e começar a oferecer cursos regulares, né, de graduação de bacharelado. E isso aconteceu em 74, com então a transformação do que era um curso livre de 2 anos, robusto, mas ainda assim um curso livre em propaganda, num curso de graduação em propaganda. E de lá a gente foi para o Bexiga, na Rui Barbosa, em frente ao Teatro Zácaro, onde depois, na década de 80, o Fausto Silva fazia os Perdidos na Noite. E funcionou desde o início da década de 80, final da década de 70, já estava no Bexiga. Funcionou lá por uns bons 20 anos, assim. Lá e numa outra rua, depois, estou me adiantando um pouco no tempo, mas na década de 80, a SPM introduziu os cursos de pós-graduação. E não havia espaço na sede do Bexiga para oferecer a graduação à noite e os cursos de pós-graduação. Então, a gente alugou salas num colégio que era dentro de um mosteiro de freiras para dar as aulas de pós-graduação ali no Bexiga mesmo. Agora não lembro o nome da rua. Mas para oferecer os cursos de pós-graduação à noite, assim que começou os cursos de pós-graduação. Agora, na década de 70, teve um outro evento significativo na história da escola, que foi a abertura da unidade no Rio. A unidade do Rio começou a funcionar, por coincidência, também em 1974, quando aqui em São Paulo a gente se tornou curso superior. Lá começou, no Rio, com cursos de pós-graduação. Então, os cursos de pós-graduação no Rio até antecederam um pouco os cursos de pós-graduação em São Paulo, porque lá já começou por aí. Lá começou sob a direção de um jornalista que trabalhou com propaganda por muitos anos, o professor José Roberto Itaquer Penteado. Ele dirigiu a Escola do Rio por muitos anos. E depois, mais à frente, ele introduziu a graduação no Rio de Janeiro. E ele permaneceu à frente da Escola do Rio, se não me falha a memória, até o ano 2000. Então aí vão 26 anos que ele permaneceu à frente da Escola do Rio. A Escola do Rio começou num endereço e depois foi para a Rua do Rosário 90. E a gente ainda tem esse prédio, na Rua do Rosário 90. Hoje nós temos 2 lá, Rosário 90 e Rosário 111. Mas começou em 74, então também é uma operação com muitos anos. E, então começou com pós-graduação. Cursos livres e pós-graduação.
A graduação no Rio veio na década de 90, veio muito tempo depois. Ela passou crises como qualquer organização no Brasil, mas nunca teve dívida. A gente sempre conseguiu organizar as finanças, às vezes, claro, negociando, enfim, mas sempre conseguiu organizar as finanças com recursos próprios. Dívida nunca teve. E nisso, quem contribuiu muito foi o diretor financeiro, que foi diretor financeiro na escola por muito tempo também, trabalhou com o Otto Scherber, depois trabalhou com o Francisco Gracioso, depois que ele assumiu, foi o Humberto de Campos. Humberto era controller na GC Lever, depois Lever, enfim, mas na época, né, lá atrás, a Lever comprou a GC, ficou a GC Lever. Ele era controller na GC Lever e por muito tempo ele era controller na Lever e o tesoureiro na SPM. Então, com a experiência dele que a gente conseguiu também navegar os tempos de maior dificuldade financeira. Mas teve sim, mas nunca teve dívida. Também graças à capacidade de gestão financeira do Humberto. Quando o Humberto se aposentou na Lever, isso foi meados dos anos 90, eu não sei o ano exato. Daí ele assumiu em tempo integral aqui na SPM. E permaneceu conosco como tesoureiro, depois diretor financeiro, até 2008. Em 2008 que veio uma nova profissional que está conosco até hoje, que é Elizabeth Corrêa, para assumir a área financeira. Então você vê que o Humberto teve um papel conosco muito relevante, de 70 e pouco, por 30 anos ou mais, ele acompanhou a evolução da escola. E muito do que a gente conseguiu, né, ter de fôlego financeiro, enfim, foi graças à capacidade de organização dele. A ligação com os profissionais da área sempre foi muito intensa, muito íntima. É uma escola que é muito valorizada pelas agências, pelos profissionais de comunicação, continua a ser. A gente sempre foi tratado como a casa do publicitário e a gente cultiva esse laço e continua muito próximo desses profissionais. Então, as associações, por exemplo, a ABAP, a APP, a gente está em todas, a gente faz questão de se dar bem com todos, a gente recebe eventos deles, a gente ajuda a promover as associações. A gente recebeu muito apoio deles ao longo da nossa história e também apoiamos muito o mercado. Então, sim, o nosso corpo docente, nós temos muitos professores que estão nas principais agências, os principais veículos. Hoje a gente tem jornalismo, tem outros cursos, porque com o tempo a gente foi expandindo as áreas também, né? Começou com aquele curso livre em propaganda, depois o curso superior em propaganda. Em 1990 a gente começou com o curso superior em administração. Aí a gente já tinha o nosso pós-graduação em marketing, que foi um carro-chefe por muitos anos, e depois da administração veio em 2004 o curso superior, a graduação em design, depois do design veio RI, jornalismo, sistemas de informação, ciências sociais. No Rio tem também cinema. No Sul, que a gente tem a unidade em Porto Alegre, que foi inaugurada em 85, a gente tem moda. Então a SPM foi se expandindo. Mas é claro que uma proximidade particular com a área da comunicação, com a área da propaganda, sempre houve e continua havendo. Então a gente tem muitos profissionais, em todos os cursos, mas o de propaganda em especial, muitos profissionais que estão nas melhores agências, ou, enfim, com cargos importantes em empresas, mas que se originaram como profissionais da publicidade, hoje em dia nas mídias sociais, no Google, que estão conosco no corpo docente, ou de alguma forma participam de eventos, de palestras e trazem a sua experiência. Porque esse sempre foi um diferencial da SPM mesmo, essa proximidade com o mercado. E os alunos que nos procuram, eles esperam isso dessa escola. Eles esperam essa proximidade, eles esperam um curso, de certa forma, mais arejado, justamente porque traz a presença de pessoas com esse tipo de experiência. Isso a gente sempre cultivou
continua sendo uma característica importante. A gente se antecipou, de certa forma a gente nadava contra a corrente no Brasil, porque no Brasil, infelizmente, indústria e academia nunca se entenderam muito bem, ao contrário do que acontece em muitos países do exterior. Claro, os Estados Unidos acabam sendo sempre o benchmark para tudo, né? Enfim. Mas nesse sentido, acho que a gente se antecipou. E hoje a gente continua, claro, falando dessa proximidade com a indústria, mas a gente fala muito de um líder. O mundo é diferente do que era em 1951. A sociedade mudou, o mundo mudou, os problemas são mais complexos. E se em 1951, nessa aula inaugural que eu mencionei do Rodolfo Lima Martensen, que ele mencionava que o publicitário precisava se preocupar em vender promovendo bons valores, hoje a figura contemporânea, que para nós, né, seria a tradução desse profissional que ele menciona nessa aula inaugural de 52, é o líder transformador. É como nós qualificamos o nosso ideal de perfil de formando. A gente qualifica como líder transformador, que é uma pessoa com curiosidade, inquieta, com capacidade de articulação política para realizar seus projetos, com um olhar que vai além do problema imediato para conseguir entender as dimensões mais abrangentes desse problema. O problema entende a sociedade de uma forma mais ampla, mais complexa, e que ambiciona, sim, transformar o seu local de trabalho, transformar o seu ao redor, transformar a sociedade ali dentro do que lhe é possível. E eu considero que essa evolução da SPM é muito saudável, sabe? Abriu os horizontes para além da indústria da comunicação. A gente continua com o nosso DNA ligado ao marketing, aos negócios da indústria da comunicação. Mas hoje a gente precisa pensar também de uma forma mais ampla para acompanhar os novos interesses da sociedade. Você pega os jovens, a gente vê muito isso no nosso estudante de graduação. Eles vêm com uma preocupação, um olhar para projetos de impacto social que é até emocionante de ver. Nós temos uma empresa de consultoria tocada por alunos chamada SPM Social. A SPM Social, eles se dedicam a fazer consultorias com ONGs, com comunidades, para projetos com impacto social. E as pessoas saem de lá transformadas. Realmente o impacto disso sobre a formação dos alunos que participam é muito grande. Então a gente percebe isso nos nossos alunos. Eles vêm com esse olhar para a sociedade, para impacto social. E a gente tem que acompanhar esse tipo de tendência, de pensamento. A gente não pode ficar à margem desse diálogo da sociedade. Em 1985, a gente fundou a unidade de Porto Alegre. E também, da mesma forma como foi feito no Rio de Janeiro, fundou com cursos de pós-graduação. Lá em Porto Alegre, a gente teve o apoio grande da ADVB, Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, e foi um parceiro muito importante até a gente ter uma sede própria, 15 anos depois, início dos anos 2000, na rua Guilherme Michel, onde até hoje estamos. Mas a DVB foi uma grande parceira, a gente dava curso na DVB, dava os cursos de pós-graduação, e a SPM dessa forma foi se estabelecendo lá. É interessante que a gente começou com curso de pós-graduação já numa perspectiva mais ampla de negócios. Então, enquanto em São Paulo e no Rio, por exemplo, a SPM é vista como uma escola mais ligada à área da propaganda e da comunicação, em Porto Alegre, como a gente começou com a marca SPM, mas começou com cursos de negócios, lá nós somos ligados principalmente como uma escola de negócios. É interessante como a evolução da marca lá tomou um caminho diferente. E mais nos anos 2000, lá a gente introduziu, como no Rio, introduziu a graduação,
E começou com propaganda e administração, que eram os cursos que tínhamos na época. E hoje, no Rio, a gente tem propaganda, administração, tem design, tem jornalismo, tem cinema e audiovisual. Em Porto Alegre, a gente tem propaganda, administração, relações internacionais, design, design de moda e jornalismo. E em São Paulo, a gente tem o maior portfólio, que é administração, propaganda, os 2 primeiros. Depois veio design, depois RI, jornalismo, sistemas de informação e ciências sociais. Então você vê também que a gente pensa o portfólio de uma forma localizada. Não precisa todas as unidades terem os mesmos cursos, que não tem, o mercado não é o mesmo, as condições não são as mesmas. Mas todas as nossas unidades são próprias. Você se referiu à questão da capacidade financeira da SPM, e a gente se orgulha disso, que o nosso crescimento foi todo com recursos próprios, realmente. Nunca foi uma instituição que teve dívida. E isso também nos ajuda, né, ter as sedes próprias, nos ajuda a zelar pela qualidade de uma forma muito próxima. Hoje, então, a mantenedora está aqui em São Paulo, sempre foi, continua sendo em São Paulo, mas Rio e Porto Alegre trabalham de uma forma muito unida junto com a mantenedora. Então a gente consegue zelar por essa qualidade de uma forma muito intensa, muito próxima. O nosso presidente atual, o Dalton Pastore, ele fala que a gente tem que ter 2 preocupações em mente, tão somente: excelência e perenidade, sabendo que a perenidade vem, na verdade, da excelência. Então, no fundo, é lutar pela excelência. Então esse é o compromisso de todos na SPM. Acho que é uma equipe muito unida. Isso a gente conseguiu. Acho que pelo fato da gente ter se mantido dentro do nosso nicho, temos um bom tamanho para o nicho, enfim, mas ainda assim, perto de grandes grupos, é uma escola pequena. Nós temos hoje 11 mil alunos. Para o nosso nicho é grande, mas ainda assim é um tamanho de escola que você consegue ter uma gestão de pessoas próxima, uma gestão de pessoas calorosa, e também um contato com o aluno acolhedor. Né? Mesmo aqui na Escola de São Paulo, que é a nossa maior, que a gente tem 4.500 alunos de graduação, os professores ainda conseguem saber os nomes de todos os alunos. E no Rio, os diretores sabem o nome dos alunos, em Porto Alegre os diretores sabem o nome dos alunos. Então a gente tem um ambiente organizacional muito acolhedor. E isso é interessante, que os alunos reconhecem e valorizam. Eles se sentem bem, se sentem em casa, se sentem acolhidos. Muitos deles, 1/3 dos nossos alunos aqui em São Paulo, por exemplo, vêm de fora da cidade. E o fato da gente ter essa cultura acolhedora, uma cultura inclusiva, faz com que eles fiquem o dia inteiro na faculdade, por exemplo. E se sentem bem, as famílias também ficam mais tranquilas. Então é um ambiente gostoso. Também faz parte disso o tratamento que a gente dá ao professor. Acho que talvez essa seja uma diferença importante da SPM. Não sei se diferença, mas uma característica importante da SPM. É uma escola que se mobiliza para acolher o professor, tratar bem o professor. A gente faz todo o possível para que o professor tenha o melhor ambiente de trabalho, as condições de trabalho. E quando eu falo melhor ambiente, sim, a gente está falando de estrutura física, mas a gente também está falando de uma estrutura de serviços, de a simpatia no trato com o professor, enfim, a gente está falando todo esse ambiente que faz com que o professor da SPM seja muito leal à casa. Os professores da SPM gostam de dar aula aqui, muitos dão aula em outros lugares também, enfim, ou alguns, mas eles gostam muito de dar aula na SPM, eles sentem que a SPM oferece um ambiente muito gostoso para o professor. Então isso também é uma característica importante nossa. A mantenedora é única, né? E hoje a gestão é unificada. A gestão foi separada, sim, mas justamente quando veio o Dalton, ele trouxe uma nova visão administrativa. Ele unificou a gestão. Então hoje nós temos aqui em São Paulo uma gestão financeira institucional, que é essa minha colega Elizabeth Corrêa.
uma gestão de operações acadêmicas e institucional, que é quem organiza toda a parte de secretarias, bibliotecas, então isso agora está tudo unificado, e uma gestão acadêmica nacional. Então, nesse caso, eu ocupo a vice-presidência acadêmica e sou responsável pelo desenvolvimento de programas, acompanhamento da qualidade dos programas em todas as unidades. Isso não implica dizer que todos os programas sejam iguais, não são. Tem particularidades locais, mas a gestão e o espírito é o mesmo, justamente para fazer permanecer esse espírito dos fundadores, essa proximidade com o mercado, o DNA da SPM, que é esse DNA ligado ao mercado, muito próximo ao mercado corporativo. Então, essa gestão unificada facilita isso. E acompanhar a qualidade. Quando a gente fala de excelência, aí sim, nós acreditamos que para conseguir zelar por essa excelência, a gente precisa ter instrumentos de gestão num caso de necessidade. Então, essa gestão unificada facilita isso, acompanhar a qualidade, onde a gente percebe que tem problema, a gente consegue tomar ação rapidamente. Bom, começando pela gestão de qualidade, nós temos instrumentos gerenciais de acompanhamento dessa qualidade. Então, a gente ouve muitos alunos, a gente tem uma proximidade grande com nossos alunos, nosso corpo discente, e a opinião deles é, de fato, muito importante para nós. A gente não está sozinho nisso, a cada final de disciplina, por exemplo, os alunos avaliam a experiência, avaliam o seu esforço, avaliam o professor, avaliam o curso. A gente tem encontros regulares com os alunos, talvez, e eu não vou dizer que isso seja novo, mas talvez o que seja diferente com relação a outras escolas é que a gente, de fato, ouve e toma ação com base nessas avaliações. Nós temos uma ouvidoria muito ativa, acho que isso é interessante. A CPA, né, a Comissão Permanente de Autoavaliação, que começou em 2004 com uma burocracia, se consolidou na SPM como um instrumento de gestão também. Então, os relatórios da CPA são usados como um dos elementos guia para planejamento. Então, a gente, não vou dizer que os nossos instrumentos sejam únicos, mas a nossa disposição de atuar sobre os instrumentos, isso talvez seja diferente. Com relação à imagem de marca, aí também, com o tempo, a gente começou a unificar os esforços de comunicação. Já foram mais descentralizados. E já de alguns anos para cá, isso ainda na gestão anterior à do Dalton, na gestão do Zé Roberto, a comunicação com o mercado começou a ser mais unificada. Então a gente tinha, sim, uma diferença de percepção de imagem entre Rio, São Paulo e Porto Alegre, e hoje tem menos. Né? Acho que esses esforços de comunicação vêm atingindo um bom resultado. Mas uma coisa muito importante, né? Hoje nós ocupamos um determinado nicho de mercado e a nossa imagem de qualidade, imagem de marca é fundamental para que a gente permaneça nesse nicho de mercado. A gente tem que zelar por isso de todas as formas. Daí também que o Dalton coloca a questão da qualidade como sendo um imperativo maior. Essa qualidade é uma qualidade em termos de produto acadêmico, a gente tem que estar sempre com cursos inovadores e com boas avaliações, de instalações, enfim, como esse investimento recente que a gente fez aqui no prédio da pós-graduação em São Paulo. E também de serviço, a gente quer prestar um excelente serviço para os alunos, né? Serviço de apoio e tal. Isso tudo é esse composto de qualidade que a gente se esforça para oferecer. Então, eu diria que assim, a gente tem uma estratégia de comunicação que de uns anos para cá veio se unificando e hoje é unificado. Então, isso garante uma unicidade de mensagem, uma unicidade de comunicação, uma unicidade de marca. Nós temos instrumentos de gestão muito próximos da operação, com a opinião dos alunos, a opinião dos professores.
Nós temos uma disposição de tomar ação rapidamente, com base nesses instrumentos de gestão, e talvez, acredito, essa possa ser uma diferença. Talvez a gente tenha aí uma disposição de atuar mais rapidamente. Não são todos os cursos que a gente consegue preencher totalmente as vagas, não. E sim, com 3 fatores, eu diria. Primeiro, crescimento demográfico no nicho que a gente atua menor. Né? O Brasil como um todo está envelhecendo, mas no nicho que a SPM atua, o crescimento demográfico já vinha diminuindo já de antes. Com a pulverização das carreiras, eu vou falar de 4 fatores até. A pulverização das carreiras, então hoje tem muito mais carreiras para as pessoas escolherem, né? É claro que acaba tendo uma divisão de candidatos. Com a crise, que isso sim esperamos que seja passageira e passe logo, mas também com a disposição das famílias de mandarem seus filhos para o exterior, de que com esses 4 fatores a gente também sofreu. Então hoje está mais difícil preencher as vagas. Alguns cursos, principalmente os cursos ligados à comunicação, propaganda, design, a gente preenche bem as vagas, enfim, os cursos mais ligados à primeira identidade da SPM, a gente preenche com mais facilidade. Agora, em São Paulo a gente tem sistemas de informação, a gente está começando esse curso ainda é um curso que a gente não consegue preencher. Mas, de forma geral, o esforço para conquistar bons candidatos vem aumentando. Isso a gente percebe ano a ano, é mais difícil conquistar bons candidatos. Eu diria que a parte mais complicada é a parte regulatória. Não, tem 2 partes complicadas, eu acho. Primeiro, o fato de não ter dono leva ao Conselho e à Assembleia Geral as decisões. E são todas pessoas com enorme boa vontade de ajudar a escola. Mas, às vezes, até eles chegarem no consenso, demora um pouco. Então, acho que isso pode, eventualmente, diminuir o ritmo da decisão, se tivesse um dono. E tem um outro fator. Como associação civil sem fins lucrativos, nós temos imunidade fiscal na Constituição. Mas as condições regulatórias para você manter essa imunidade fiscal são cada vez mais estritas, cada vez mais difíceis. Então, o nível de controle que se exige sobre uma associação com imunidade fiscal, para depois comprovar na prefeitura, por exemplo, que todos os requisitos da lei foram mantidos, um nível de controle cada vez maior. A gente precisa de cada vez mais documentação para levar para a prefeitura, que é o principal órgão fiscalizador no caso, comprovando que nós respeitamos tudo aquilo que as exigências, né, da imunidade fiscal prevê. Então a gente vive dentro desse ambiente regulatório mais apertado, né? Eu diria que essa é uma questão importante também que torna a nossa vida como associação sem fins lucrativos mais difícil. E, claro, a gente comprova anualmente, mas é cada vez mais documentação que precisa para comprovar. Cursos que são mais caros, mas nos cursos que a gente opera, sim, os mais altos. Em São Paulo, em administração, por exemplo, você vai ter 2 ou 3 escolas com ticket maior que o nosso. Em ciências sociais, o nosso é o maior. No Rio, tem 2 escolas, a SPM mais uma, que estão também com tickets próximos. A gente opera nesse nível de ticket mais elevado. A gente oferece muito financiamento. Então, a pessoa tendo disposição para... E é um financiamento numa condição muito vantajosa, que a pessoa vai corrigir enquanto a pessoa está na faculdade, no mesmo ritmo de correção
da mensalidade e depois, quando a pessoa se forma, para de corrigir. A pessoa tem mais 6 meses de carência e depois começa a pagar de volta. Então, é um financiamento em uma condição muito boa, própria. A gente não tem ainda um fundo de bolsas constituído com doações, enfim. A gente está se esforçando para isso. Então, o que a gente conseguiu desviar, né, investir de recursos próprios para esse financiamento, a gente fez. E hoje, algo como 1/4 a 1/3 dos nossos alunos tem algum tipo de financiamento, entre bolsas e financiamentos. A inadimplência nossa sempre foi muito baixa, principalmente comparado com a média do setor. Nesses últimos 2 anos, a gente teve que abrir mais negociações, porque se a gente não fizesse, fatalmente se tornaria inadimplência. Mas a nossa inadimplência, comparado com a média do setor, é baixa, assim como a nossa evasão. A gente tem um bom sucesso em manter os alunos até a formatura, né? Aí eu acho que tem muitas variáveis, né, atuando. Eu acho que, sim, a gente oferece um curso que o aluno reconhece a qualidade, o aluno quer o diploma da SPM pela imagem de marca. A gente tem aberto negociação para evitar perder alunos veteranos, né, que estão aí ao longo da sua trajetória. A gente procura, enfim, entender o problema do aluno de uma forma empática e procura, de fato, oferecer uma solução que se ajuste à situação que o aluno ou a família está passando. É o que eu falei, essa cultura acolhedora da SPM. Acho que nessa hora ter essa cultura mais próxima também faz diferença. Fiz pós-graduação na SPM, fiz graduação em administração na EASP. Na época a gente nem tinha graduação em administração aqui. Depois eu fiz pós-graduação aqui, então sou ex-aluno da SPM também. Eu acompanhei, claro, de perto há 27 anos que meu pai passou à frente da escola. Ele é da segunda turma de alunos da escola, mas depois que ele se formou e começou a trabalhar como publicitário, ele sempre manteve vínculo, de alguma forma, com a SPM. Ele, antes de ter sido convidado para a presidência em 81, com a morte do Otto Scherbe, então o professor Gracioso foi o terceiro presidente. Foi o Rodolfo, daí o Otto, o Gracioso, o Piratininga, o Zé Roberto. Então, o Rodolfo, Otto, o Gracioso, o Piratininga, Zé Roberto, 5, e o Dalton, nosso sexto presidente. Então, antes de ter sido convidado para presidente da associação, ele já tinha sido coordenador de curso, tinha sido membro do conselho, e daí tinha voltado a trabalhar com curso, enfim, ele sempre, de alguma forma, esteve próximo da escola. Então, eu acompanhei muito bem a trajetória do meu pai à frente da escola. Na época, ele tinha uma agência de propaganda, junto com o Ricardo Ramos e o Tassinari. Eram outros 2 publicitários também muito importantes. E Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos. A Tempo de Publicidade. Eles venderam a Tempo no final dos anos 80 para um investidor americano. Então, naquele momento, meu pai estava sem uma atuação profissional, procurando ali se reposicionar no mercado. E, sem dúvida, por isso, enfim, também veio o convite do presidente do conselho, que é presidente do conselho até hoje, que é o Armando Ferrentini, da editora Referência. O Armando é presidente do conselho da SPM desde a década de 70, não sei direito o ano que ele assumiu, mas continua como presidente do nosso conselho. Então ele trouxe uma contribuição incrível para a escola. Foi ele que, em nome do conselho, então fez o convite para o Francisco Gracioso assumir a presidência em 81. Então, desde que eu tinha 11 anos, eu acompanho de alguma forma a história da SPM. Eu acho que a SPM, nos últimos anos, a gente vem se diferenciando muito pela metodologia de aprendizagem que a gente implementou.
uma metodologia que puxa muito pelo engajamento do estudante. E eu acredito que num mundo em que o conhecimento, em qualquer setor, o conhecimento que está nos livros está acessível a qualquer um que queira. Então, o que uma instituição de ensino pode trazer de mais relevante nesse contexto? E também, enfim, a gente fala muito do avanço da inteligência artificial. Não vai demorar muito para que alguém pegue um celular e no celular a pessoa digite qualquer assunto e o celular já dá um plano de aprendizagem até. Porque essa é uma das coisas, né, que uma escola traz, um plano de aprendizagem. Olha, você quer aprender determinado assunto, então a sequência de tópicos que a gente vai seguir com você é essa. Isso aí, enfim, também isso não vai mais ser primazia de uma instituição de ensino. A pessoa vai ter aquela sequência de tópicos, tá bom, então esse tópico que eu tenho que aprender, mais 2 pesquisas eu tenho o nome de 50 livros sobre aquele tópico. Vai da minha disciplina. Mas então o que uma escola pode trazer, né? Eu acredito muito que o que uma escola pode trazer é uma metodologia de aprendizagem engajadora, onde a aprendizagem seja significativa, seja alegre, seja lúdica até, mas que a pessoa se sinta bem aprendendo, que a pessoa queira aprender. Isso, ainda pelo menos, eu acho que a inteligência artificial não consegue fazer. Eu acho que os MOOCs também não conseguem fazer. Então a gente vem implantando uma metodologia de ensino, de aprendizagem realmente inovadora. Hoje se fala muito em metodologias ativas de aprendizagem. A gente começou com isso há 5 anos atrás, quando ninguém falava sobre isso. Hoje se fala muito em a pessoa ter que lidar com tecnologia. A gente também já está meio até que superando isso, no seguinte sentido. As ocupações mais técnicas talvez sejam superadas pela máquina. A gente precisa trazer coisa nova. As pessoas vão viver vidas de 100, 120 anos, vão querer e vão precisar trabalhar até muito. Vão ter que continuar aprendendo pelo restante das suas vidas. São desafios que nós não tivemos, que nossos filhos vão ter. Então o que a gente procura oferecer é uma trajetória de aprendizagem que a pessoa se motive para a aprendizagem, aprenda como facilitar a própria aprendizagem, tenha um projeto de vida, se veja como um ator transformador na sociedade. Acho que isso são coisas importantes que ainda, pelo menos, o que eu entendo como um horizonte visível, a máquina não vai conseguir substituir o ser humano. A gente tem que se adaptar também a novos tempos na demografia brasileira. E nisso passa um país que está amadurecendo em termos de faixa etária da população. Essas pessoas vão ter também seus desafios de seguir suas várias carreiras e a gente está acompanhando essa mudança. As carreiras também têm necessidades novas. Eu acredito que, só voltando para a questão da tecnologia um pouco, eu acredito que todas as carreiras hoje precisem de tecnologia. Então, até esse prédio que nós recém-inauguramos, ou reinauguramos, da SPM Tech, é reflexo disso. Hoje a tecnologia está em todas as nossas carreiras, mas é insuficiente. É insuficiente. Eu acho que a tecnologia combinada com a humanidade no que há de mais essencial do ser humano, que é a sua curiosidade, a sua criatividade, a sua capacidade de articular relacionamentos. Acho que é essa combinação. E um pensamento estratégico, pensamento cognitivo, né, capacidade cognitiva. Acho que essa combinação de uma competência tecnológica com um pensamento cognitivo bem desenvolvido,
mas com essa essência do ser humano, o espírito humano, o espírito curioso, o espírito criativo, o espírito concretizador, que efetivamente vai diferenciar os profissionais do futuro. E é para aí que a SPM se encaminha.